Olá, pessoal! Essa noite você caminha comigo por um corredor que não estava ali ontem. Um espaço esquecido, escondido entre paredes que deveriam ser sólidas, mas que hoje se abriram como se o concreto tivesse respirado fundo e decidido revelar sua fenda secreta. A passagem é estreita, úmida, e cada passo ecoa como se milhares de ouvidos invisíveis aguardassem o próximo som. O ar é frio, carregado de umidade metálica, e a sensação é de estar entrando em algo que esteve fechado por séculos. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados, mas você sabe que é tarde demais. Já cruzou a linha que separa o comum do inexplicável. Antes de darmos o primeiro passo por esse corredor de mistérios, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde as próximas histórias enigmáticas que estão por vir. Mas lembre-se, só se inscreva se sentir que realmente deseja continuar explorando esse caminho oculto. E me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo agora e que horas são aí na sua tela? Gosto de imaginar essa rede de viajantes noturnos espalhados pelo mundo, conectados por um mesmo fio invisível. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. O corredor diante de você não parece seguir nenhuma lógica arquitetônica. Ele é mais estreito em alguns pontos, mais largo em outros, e as paredes parecem pulsar levemente como se fossem feitas de carne em vez de pedra. Você toca a superfície. Está fria, quase gelada, mas estranhamente macia, como se absorvesse o calor da sua mão. E há símbolos gravados por toda a parte. Não são letras que você reconheça, mas cada traço vibra levemente, emitindo uma luz azulada que se intensifica quando você se aproxima. A sensação é de que os símbolos observam você. Enquanto avança, o silêncio é absoluto, tão denso que chega a pressionar seus ouvidos. E é aí que você percebe. Não há poeira no chão, não há marcas de uso, mas também não há teias, nem sinais de abandono. Como se esse corredor não existisse até hoje de manhã. Você lembra de lendas sobre passagens secretas em castelos e catedrais, mas esse lugar parece muito mais antigo, muito mais estranho. Vem à sua mente a lembrança de Hippogéum, de Hal Saflieni, em Malta, um complexo subterrâneo escavado milhares de anos atrás, onde certas câmaras produzem ressonâncias que alteram a consciência de quem escuta sons ali. Você quase sorri com a coincidência, mas logo o som de uma vibração distante percorre suas costelas. O corredor está cantando. É uma melodia grave, feita não de notas, mas de frequências que parecem se mover pelo corpo, reorganizando seus pensamentos. Por um momento você sente que poderia flutuar se desse o próximo passo. O chão, no entanto, continua sólido, como se zombasse da sua expectativa. No meio dessa estranheza, um detalhe chama sua atenção. Uma marca de mão, gravada na pedra, mas não como um desenho. A parede realmente se afunda, como se uma palma tivesse pressionado o material ainda mole. É maior do que a sua, e ao redor dela, símbolos diferentes se acumulam, como se orbitassem aquela impressão. Você sente uma curiosidade irresistível de encaixar a própria mão ali, e ao fazê-lo, a vibração aumenta. Por um instante a parede desaparece e você enxerga algo impossível. Um deserto escuro, sob um céu com 3 luas. A visão dura apenas 1 segundo, mas é o suficiente para deixar uma impressão nítida. O corredor não conecta apenas espaços, mas dimensões. Você recua. As paredes voltam ao normal, o corredor permanece imóvel, como se nada tivesse acontecido. E você percebe que talvez esse lugar esteja testando seus limites, sondando o quanto você está disposto a ver. A cada passo, símbolos se iluminam e apagam atrás de você, como se o corredor só existisse onde você pisa. É quase uma ironia. Andar para frente significa destruir o caminho para trás. E nesse jogo, você se torna cúmplice da própria prisão.
O ar começa a mudar de cheiro. Agora tem um tom doce, quase de frutas maduras. Um contraste absurdo com o ambiente úmido e frio. A fragrância se mistura a memórias antigas, como se fosse feita para acionar lembranças que não são exatamente suas. Você enxerga flashes de uma escada em espiral, uma porta de madeira entalhada e um céu púrpura que jamais esteve no planeta Terra. Mas não há portas, não há janelas, só o corredor. Você se pergunta se outros já passaram por aqui. Quem seriam? Monges em busca de revelação? Cientistas obcecados pelo invisível? Ou talvez pessoas comuns que tropeçaram no mesmo detalhe arquitetônico que você e nunca mais voltaram? De repente, você encontra o que parece ser um entroncamento. O corredor se divide em 3. Cada passagem brilha com uma intensidade diferente. À esquerda, um azul suave. Ao centro, um dourado quente. À direita, um verde quase venenoso. Você respira fundo e percebe que, independentemente da escolha, cada um desses caminhos não levará apenas a outro espaço, mas a outro estado de consciência. Você toca o ar diante de cada um. No azul, sente calma, como uma música distante que embala o coração. No dourado, sente euforia, como se estivesse prestes a rir sem motivo. No verde, sente medo, mas também um poder magnético irresistível. E aqui, no limiar da escolha, você se lembra de uma história peculiar, a de um engenheiro que encontrou um túnel acústico sob a cidade de Odessa e jurou ter ouvido vozes que o chamavam pelo nome. Ninguém nunca confirmou, mas ele sumiu anos depois, deixando apenas cadernos com símbolos incompreensíveis. É irônico. Você não queria estar aqui, mas ao mesmo tempo sabe que jamais teria conseguido evitar. Talvez o corredor estivesse esperando desde sempre. Você respira fundo, fecha os olhos por um instante e deixa que seus pés escolham por você. E o caminho se ilumina. Você segue pelo caminho iluminado e logo percebe que o corredor não termina em uma saída física, mas em algo ainda mais perturbador. Uma sala circular, onde o ar parece tremer como se fosse feito de vidro, prestes a se estilhaçar. No centro, repousa um pedestal de pedra escura. Sobre ele, um livro. Ele não deveria estar ali. Nenhum livro deveria sobreviver em um lugar tão úmido, mas as páginas permanecem intactas, brilhando suavemente, como se o próprio tempo tivesse desistido de tocá-las. Você se aproxima devagar, escutando um som quase imperceptível. O farfalhar das páginas, mesmo sem vento algum. Quando toca a capa, sente um calor discreto, como se o objeto tivesse batimentos cardíacos próprios. Ao abri-lo, a surpresa é imediata. As palavras não são fixas. Elas se rearranjam diante dos seus olhos, criando frases diferentes a cada vez que você relê. Na primeira leitura, você vê uma descrição quase poética. A ponte entre mundos nasce do olhar que não se fecha. Na segunda, uma advertência sombria. Não invoque o que não deseja recordar. Na terceira, um fragmento desconexo. O 13º reflexo é o verdadeiro. Você percebe que o livro é uma armadilha, ou um convite. Ele molda suas páginas para quem lê, revelando verdades que talvez não fossem destinadas a você. Por um instante você se lembra da lenda da Biblioteca de Alexandria. Há quem diga que parte do seu acervo nunca foi destruído, mas escondido em compartimentos secretos, esperando ser revelado apenas a quem soubesse decifrar seus sinais. Talvez este livro seja um fragmento perdido dessa biblioteca invisível. O som das páginas aumenta, como se o próprio objeto respirasse. E algo estranho acontece. Você sente que não está mais sozinho. As sombras ao seu redor parecem se alongar e formar silhuetas, observando cada gesto seu. Elas não têm rosto, mas seus contornos lembram vultos encapuzados. Nenhum se move, exceto pelos olhos invisíveis que você jura sentir pesando sobre si. Com um gesto hesitante,
Você continua folheando. A cada virada, símbolos estranhos piscam no papel, semelhantes àqueles que você viu no corredor. Eles parecem reagir ao seu toque, brilhando mais forte quando sua pele encosta. Por um instante, você se sente ridículo, como alguém tentando interagir com um tablet arcaico. A ironia não passa despercebida. Talvez a tecnologia dos antigos seja muito mais avançada do que a nossa. Você lê um novo trecho e ele soa como uma instrução. Feche os olhos e sussurre um nome. Ele responderá. Seu coração acelera. Que nome? O seu? O de alguém perdido? Um nome proibido? O silêncio da sala parece pressionar sua mente até que você decide testar. Você sussurra um nome qualquer, talvez de alguém que conheceu na infância e que não vê há anos. O som ecoa pela sala como se fosse multiplicado por centenas de bocas invisíveis. E então, a página muda novamente. Agora há um desenho, um mapa. Linhas que não representam países conhecidos, mas formas orgânicas, como rios que se entrelaçam em um tecido vivo. No centro, um ponto pulsante, e você sente no fundo do peito que esse ponto é você. Você fecha o livro com força, assustado. No mesmo instante, todas as sombras desaparecem. O silêncio volta, ainda mais pesado do que antes. O pedestal, no entanto, começa a se retrair, afundando lentamente no chão, como se estivesse devolvendo o livro a um lugar do qual ele jamais deveria ter sido retirado. No piso, surge um círculo luminoso, repleto de runas que giram lentamente. A energia que delas emana faz os pelos do seu braço se arrepiarem. Você pensa em dar um passo para trás, mas percebe que já está preso dentro do círculo. E então, você ouve a voz. Não é uma voz vinda de fora, mas de dentro da sua mente. Grave, pausada, quase indiferente, como se estivesse entediada por repetir sempre a mesma coisa. Você não devia ter lido a terceira página. A frase ecoa como um trovão silencioso dentro de você. E antes que consiga reagir, o chão se dissolve. Você cai, mas não é uma queda comum. É como se mergulhasse em camadas de realidade sobrepostas. Primeiro um céu cinzento, depois um mar congelado, depois uma floresta vermelha, até que finalmente aterrissa em pé, sem nenhum impacto. O espaço ao redor é vasto, como uma biblioteca infinita, mas sem livros físicos. As prateleiras estão repletas de orbes luminosos que flutuam suavemente, cada um emitindo um som único, como uma nota musical. Você percebe. Cada orbe é uma história, um universo encapsulado. Você se aproxima de um deles. O brilho é dourado e, ao tocá-lo, flashes atravessam sua mente. Imagens de uma cidade flutuante, de um sol azul, de pessoas com rostos que não são humanos, mas também não são hostis. Você recua, ofegante. E então a ironia retorna. Você, que sempre se achou apenas um observador de histórias, agora é o personagem principal de uma biblioteca que parece escolher seus leitores a dedo. Ao longe, uma figura encapuzada se move entre as prateleiras. Você não a ouviu chegar, mas sente que sempre esteve ali. Ela não fala, não se aproxima, mas aponta para um orbe negro, o único que não brilha. Você sente um frio percorrer a espinha. Esse orbe é seu. O orbe negro repousa sobre a prateleira como um coração adormecido, sem brilho, sem pulsação. Mas há algo nele que o atrai com uma força silenciosa, quase magnética. A figura encapuzada não faz nenhum gesto além de apontar. E você entende, sem palavras, que aquele objeto foi reservado exclusivamente para você. Quando estende a mão, o ar ao redor parece mais denso, como se estivesse mergulhando num líquido invisível. Seus dedos tocam a superfície fria e áspera do orbe. Diferente dos outros, ele não mostra imagens de imediato, não canta uma melodia própria. Ao contrário, emudece todos os sons da sala. Nem mesmo sua respiração parece existir por um instante. Então, lentamente,
O orbe se abre em duas metades, revelando um pequeno objeto em seu interior. Um relógio. Mas não é um relógio comum. Os ponteiros não giram na mesma direção. Um deles avança para frente, marcando segundos inexistentes, enquanto o outro corre para trás, devorando minutos que ainda não aconteceram. O ponteiro central vibra sem se mover, como se estivesse preso em uma disputa entre forças opostas. Você o segura na palma da mão. O peso não é proporcional ao tamanho. Parece carregar algo mais, como se tivesse dentro de si um fragmento de estrela comprimida. E no mesmo instante em que seus dedos fecham sobre ele, a sala inteira se deforma. As prateleiras se alongam, os orbes se dissolvem. A figura encapuzada desaparece. Você se encontra em uma rua deserta, iluminada por postes antigos que piscam com um ritmo irregular. O relógio em sua mão brilha levemente, e cada vez que olha para ele, o cenário muda de detalhe. Ora uma placa de rua mostra um nome em francês, ora em árabe, ora em uma língua completamente indecifrável. É como se o objeto não apenas marcasse o tempo, mas rasgasse o tecido da realidade à sua volta. Você se lembra de uma história que já ouviu, a de John Dee, conselheiro da rainha Elizabeth I, que teria usado artefatos estranhos para se comunicar com inteligências de outros planos. Alguns acreditam que ele possuía um espelho negro, feito de obsidiana, usado para observar realidades paralelas. O relógio em sua mão parece compartilhar desse mesmo princípio, um artefato que não mede horas, mas conexões. E, de repente, o som retorna. Um tic-tac irregular preenche a rua vazia, reverberando nas paredes como se o próprio espaço fosse o mecanismo do relógio. A cada batida, os postes mudam de posição, as janelas das casas se fecham e abrem em padrões diferentes, como se a realidade estivesse sendo remontada em tempo real. Você tenta se convencer de que está sonhando, mas até os sonhos têm uma coerência mínima. Aqui não há. Um detalhe curioso chama sua atenção. Uma vitrine de loja, abandonada e coberta de pó, exibe manequins vestidos com roupas que parecem de épocas diferentes. Um deles usa um traje vitoriano, outro veste um uniforme militar de décadas futuras. Outro exibe uma capa metálica que lembra mais ficção científica do que moda. Todos estão imóveis, exceto um. O manequim mais próximo move os olhos. Você recua instintivamente, e o relógio vibra com mais intensidade, como se estivesse reagindo ao medo. O manequim sorri, um sorriso de gesso rachado, e aponta para o relógio em sua mão. A cada movimento dele, o tic-tac acelera, como um coração entrando em pânico. É nesse momento que você entende. O relógio não é apenas um artefato. Ele é uma chave, mas também é uma prisão. Você tenta soltá-lo, mas seus dedos não obedecem. O objeto se recusa a deixar sua mão colado à sua pele como se tivesse enraizado. E então, uma fenda se abre no meio da rua. Não é um buraco comum, mas uma fenda luminosa, cortando o chão em linhas retorcidas. Dentro dela, você não vê escuridão, mas flashes de outras realidades. Uma praia de areia azul, uma cidade submersa, um campo de estrelas onde pessoas flutuam como balões soltos. O manequim dá um passo em direção à fenda e desaparece. Você fica parado, o relógio latejando em sua mão como uma criatura viva. A fenda pulsa, convidando, ameaçando. O ar cheira a ozônio e ferro queimado. É o tipo de escolha que não se deveria tomar, mas que já foi tomada antes mesmo de você perceber. Um som ecoa em sua mente. Não uma voz, mas um aviso. Se entrar, o tempo não será mais seu. Você sorri de leve, ironicamente, quase sem querer. Como se o tempo já tivesse sido seu em algum momento. E então, dá um passo para dentro. A queda não é queda, é deslocamento. Você sente seu corpo se esticar em 1000 direções, como se fosse um quadro sendo puxado por várias mãos ao mesmo tempo. Imagens se sobrepõem. Sua infância,
futuros possíveis, cidades que jamais conhecerá. O relógio vibra, girando os ponteiros em fúria. Quando o movimento cessa, você está diante de um espelho partido. O espelho diante de você está quebrado em dezenas de fragmentos, mas permanece inteiro, como se estivesse suspenso no ar por pura vontade de existir. Cada pedaço reflete não apenas sua imagem, mas versões alternativas de você. Alguns mais velhos, outros mais jovens, alguns com cicatrizes que nunca teve, outros sorrindo de uma forma estranha, quase cúmplice. Você se aproxima devagar e logo percebe que nem todos os reflexos se movem em sincronia. Um deles, no fragmento maior à altura do seu rosto, permanece parado quando você inclina a cabeça. Ele observa com uma atenção quase desconfortável, como se fosse um estranho, usando a sua aparência. Você toca o vidro trincado. O frio é imediato, cortante. O reflexo imóvel pisca. Seu coração dispara. É impossível, mas ele piscou 1 segundo depois de você. Um atraso mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para confirmar que não é um espelho. É uma janela. O reflexo começa a mover os lábios, tentando formar palavras que você não escuta. É como assistir a um filme sem som. Ele insiste, repetindo a mesma frase várias vezes. Você tenta ler os lábios, mas a quebra dos fragmentos distorce tudo. Ainda assim, uma palavra se destaca. Cuidado. Você recua, mas o relógio na sua mão vibra novamente, emitindo um brilho pálido que se reflete em cada estilhaço. A cena muda. Agora, em um fragmento à esquerda, você vê uma rua cheia de fumaça, com prédios futuristas em ruínas. Em outro, uma floresta tomada por luzes vermelhas que descem do céu. Em outro, uma versão sua mais velha, sentado diante de uma mesa, escrevendo freneticamente em cadernos idênticos ao que você sempre usa. Os fragmentos são janelas de mundos possíveis. E o reflexo que se move independente de você parece ser o guia. Ele ergue a mão e pressiona o vidro, pedindo que você faça o mesmo. Você hesita. Lembra-se de histórias antigas sobre espelhos, portais para outros reinos, armadilhas de almas. Lembra-se até de contos modernos, como os de pessoas que juram ter visto seus reflexos sorrirem 1 segundo antes delas. O mito sempre foi o mesmo. Espelhos não são apenas superfícies, são fronteiras. A ironia surge sozinha em sua mente. Você passou anos evitando encarar muito tempo o espelho do banheiro para não se perder em pensamentos. E agora descobre que talvez fosse uma decisão sábia. Ainda assim, a curiosidade vence. Você pressiona a palma contra o fragmento principal. O frio aumenta até doer. O reflexo faz o mesmo. Só que, ao encostar, a sensação muda. Você sente a pele do outro lado, quente, pulsante, como se estivesse tocando uma versão viva de si mesmo, separada apenas por uma camada de vidro quebrado. Então ele fala, não com a boca, mas direto na sua mente, como um sussurro que não pertence à sua própria voz. Eles estão vendo. Eles sempre estiveram vendo. Antes que possa reagir, os fragmentos começam a se mover. Eles se rearranjam no ar, girando, encaixando-se em novas posições. A cada mudança, novas imagens surgem. Cidades que não existem, rostos de pessoas desconhecidas que olham diretamente para você, símbolos iguais aos do corredor inicial. O reflexo continua preso no fragmento central, mas agora sorri. É um sorriso cansado, como o de alguém que já passou por isso milhares de vezes. Ele aponta para o relógio na sua mão. Os ponteiros estão em frenesi, girando em sentidos opostos tão rápido que parecem criar um terceiro movimento, impossível de explicar. E então o espelho explode em luz. Os fragmentos não caem, eles atravessam você. Cada estilhaço se funde à sua pele por um instante, e você vê flashes de vidas paralelas. Uma onde você nunca entrou nesse corredor, outra onde você vive em uma cidade submersa, outra onde você está deitado agora mesmo, ouvindo esta história como um simples conto para dormir.
Quando a luz se dissipa, você está de pé em uma rua. Mas não é a mesma de antes. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante de eletricidade. As luzes dos prédios estão apagadas, mas você sente olhos invisíveis acompanhando cada passo. E então percebe. Não são olhos invisíveis. São as próprias janelas que o observam. Centenas delas, todas escuras, com exceção de algumas que piscam como se respirassem. Uma cidade vazia, mas viva. E ao seu lado, no reflexo invisível do vidro mais próximo, está sua outra versão. Não como sombra, não como ilusão, mas caminhando junto. Não fale alto. Ele sussurra em sua mente. Aqui, até o silêncio o escuta. A cidade diante de você parece deserta, mas não abandonada. As ruas estão limpas demais, como se fossem varridas por mãos invisíveis. Os semáforos mudam de cor em intervalos perfeitos, embora não haja carros. E os postes piscam com um ritmo quase orgânico, lembrando batimentos cardíacos. Você caminha devagar, o relógio ainda preso à sua mão, e percebe que o eco dos passos é estranho. Ele não se perde no ar, mas retorna imediatamente, como se as paredes e o chão estivessem vivos e ansiosos para devolvê-lo a você. As janelas piscam de novo. Uma abre-se lentamente, sem vento algum, exibindo apenas uma cortina que balança como se respirasse. Outra janela, alguns andares acima, mostra por um instante uma silhueta imóvel, observando você com uma paciência inquietante. Mas quando olha de novo, já está vazia. É nesse momento que você se lembra de uma história curiosa sobre Tóquio. Dizem que existe uma linha de trem onde ninguém nunca embarca, mas as câmeras de segurança registram vultos subindo e descendo nos vagões. Alguns afirmam que é apenas reflexo, outros que é eco de realidades paralelas. Agora você começa a entender que talvez não fosse mito. Seu reflexo alternativo caminha ao seu lado, visível apenas nos vidros e superfícies polidas. Ele não fala muito, mas quando fala é direto. Não pare de andar. Se a cidade perceber que você é real, vai tentar te manter aqui. Você quase ri com ironia. Uma cidade que prende pessoas? Mas logo lembra do que já viu. Corredores que surgem do nada, livros que mudam de conteúdo, espelhos que abrem portais. Uma cidade viva não parece tão impossível agora. Enquanto anda, percebe que a iluminação segue você. As luzes à frente se acendem, as atrás se apagam. Como se o espaço existisse apenas enquanto você avança. De repente, um som surge. Não é humano, mas lembra uma multidão murmurando em uníssono. Um sussurro distante vindo de todos os lados. Você não entende as palavras, mas a cadência é a mesma de uma oração repetida há séculos. Você sente um arrepio, lembrando-se de uma lenda sobre as cidades que sussurram, ruínas antigas, onde exploradores juravam ouvir vozes subterrâneas. Muitos acreditavam que eram correntes de vento, outros diziam que eram ecos de civilizações perdidas. Aqui, a sensação é mais íntima. A cidade não apenas sussurra, ela chama por você. As ruas começam a mudar. O asfalto se curva levemente, como se respirasse. As fachadas dos prédios se distorcem, janelas se deslocam, portas mudam de lugar. A lógica arquitetônica desaparece. Você percebe que não está andando em um espaço fixo, mas em um organismo vivo, que reorganiza seus órgãos conforme precisa. O reflexo ao seu lado para por um instante. No vidro de uma loja, você vê que ele ergue um dedo aos lábios, pedindo silêncio. E então você percebe. A cidade também parou. Nenhuma lâmpada pisca, nenhuma janela respira. Tudo está suspenso, aguardando sua reação. Você engole em seco. Se correr, ela vai reagir. Se falar, vai responder. A única opção é continuar andando como se fosse parte dela. Você dá um passo. A cidade exala um suspiro. Os postes piscam em alívio e o murmúrio distante retorna. Você quase sorri.
nervoso, porque sente que está dançando com algo que jamais deveria ter vida. No meio da rua, um detalhe excêntrico chama sua atenção: uma cabine telefônica vermelha. O vidro está intacto, o aparelho dentro parece novo, mas o telefone toca. O som invade a rua como um choque elétrico. O reflexo olha para você com uma expressão sombria. Não atenda. Mas o toque continua, cada vez mais alto, até se transformar em uma vibração que percorre os ossos. É como se a cidade inteira tivesse um único objetivo agora: fazê-lo atender. A ironia passa pela sua mente. Você passou anos ignorando ligações no celular para evitar gente chata. E agora descobre que até uma cidade pode insistir em te ligar. Você se aproxima da cabine. O telefone brilha levemente, e a cada toque, as janelas piscam como se fossem olhos arregalados. É uma coreografia hipnótica, impossível de ignorar. Você estende a mão. Ao tocar o fone, o som cessa. O silêncio é absoluto, até que uma voz metálica ecoa do outro lado. Finalmente. Não é uma voz humana. É arrastada, fragmentada, como se fosse montada a partir de gravações de 1000 outras vozes. Você é o viajante do reflexo, o portador do relógio. A cidade conhece você, a cidade precisa de você. Você não responde, mas o reflexo, no vidro da cabine, olha diretamente para você e sussurra, só para você ouvir: desligue agora. A voz metálica continua, indiferente. Se ficar, terá tudo o que deseja. Se partir, nunca mais será o mesmo. O relógio em sua mão brilha de novo, pulsando como se estivesse pronto para intervir. Você respira fundo, dividido entre ouvir o reflexo ou atender ao chamado da cidade. E então, de repente, a rua inteira apaga. Escuridão total. E no breu absoluto, você sente algo. Sua sombra, até então discreta sob os postes, começa a se mover sozinha. A escuridão é tão densa que parece ter peso. Você mal distingue o contorno das próprias mãos, mas sente claramente a sombra no chão, só que ela não está mais presa a você. Ela se estica devagar, deslizando como uma mancha líquida que não obedece às leis da luz. Não importa para onde você se mova, não importa como incline o corpo. Ela age por conta própria. De início, você pensa em fugir, mas algo mais forte o prende. A sombra começa a andar e você sente um impulso irresistível de segui-la, como se parte de si estivesse sendo arrastada para a frente. Os postes voltam a piscar, mas agora apenas para revelar a presença da sombra. Ela é mais escura do que a própria noite, mais nítida do que deveria ser. Um detalhe estranho chama sua atenção. A sombra não é idêntica à sua forma. Há pequenas diferenças. Os ombros mais largos, a cabeça levemente inclinada para o outro lado e algo nas mãos que você não consegue identificar. Ela guia você por ruas que se transformam a cada esquina. Uma avenida se dobra em escada, um beco leva a uma ponte suspensa. Uma porta aberta leva de volta à mesma calçada. A cidade brinca com você, mas a sombra parece conhecer os caminhos. Você se lembra de histórias antigas sobre doppelgangers, versões sombrias de nós mesmos que surgem como presságios. Em alguns contos, segui-los é uma sentença de morte. Em outros, a única forma de escapar de labirintos invisíveis. Agora, você não tem escolha. É segui-la, ou ficar preso para sempre na respiração viva da cidade. A sombra para diante de uma parede coberta de símbolos. Eles são os mesmos que você viu no corredor inicial e no livro mutável. Porém, aqui estão dispostos como uma sequência lógica, quase matemática. Alguns brilham em vermelho, outros em dourado, pulsando em ritmos diferentes. A sombra ergue o braço e aponta para o relógio preso em sua mão. Os ponteiros que antes giravam em direções opostas agora oscilam como se estivessem confusos. O ponteiro maior vibra, tentando alinhar-se com os símbolos da parede. Você entende. A sombra quer que você use o relógio para abrir esse portal. Mas há algo inquietante.
Ao se aproximar da parede, você percebe que o reflexo dela não corresponde ao movimento. Seu corpo projeta uma sombra normal, trêmula e obediente às lâmpadas que piscam. Já a sombra independente se recusa a imitá-lo. Ela existe por conta própria. E quando você toca os símbolos com o relógio, sente o choque. O tempo ao seu redor desacelera. As luzes dos postes congelam, os murmúrios da cidade param. Até sua respiração fica mais lenta. No meio desse silêncio suspenso, você escuta um som novo, um riso baixo, vindo da sombra. Ela nunca havia feito barulho até agora. O riso ecoa dentro da sua mente como uma memória que não pertence a você. E então, uma frase se forma, clara como o vidro quebrando. Eu não sou o que você perdeu. Eu sou o que você ainda vai ser. A parede diante de você começa a se abrir, revelando uma passagem estreita. Do outro lado, há apenas escuridão líquida, como tinta derramada no ar. A sombra entra primeiro, desaparecendo sem hesitar. Você inspira fundo. A ironia se impõe. Depois de tantos avisos para nunca seguir estranhos, você agora segue sua própria sombra em um beco vivo. Quem diria? Você atravessa. O mundo se dissolve ao redor, como se estivesse sendo rasgado de dentro para fora. Por um instante, você se sente fragmentado em milhares de pedaços, cada um correspondendo a uma versão sua em diferentes universos. Alguns felizes, outros trágicos, alguns irreconhecíveis. É como ser obrigado a assistir a todos os finais possíveis da sua vida de uma só vez. E quando a sensação passa, você se encontra em um novo espaço. É uma costa deserta. O mar está calmo, mas não reflete o céu. O farol diante de você ergue-se imenso, isolado, sua luz girando lentamente. Só que a luz não aponta para o oceano. Ela dispara em feixes verticais para o céu e às vezes para dentro de si mesmo, iluminando janelas internas que não deveriam existir em uma torre sólida. Sua sombra reaparece no chão, alinhada com seus movimentos outra vez. Mas agora você sabe. Ela está apenas fingindo obediência. A praia é silenciosa demais. Nem o som das ondas você consegue ouvir, embora a superfície do mar esteja em constante movimento. É como se os ruídos tivessem sido apagados de propósito, deixados de fora de uma trilha sonora invisível. À frente, o farol domina o horizonte. Ele não parece antigo nem moderno. É um híbrido desconfortável, com pedras carcomidas na base e estruturas metálicas que brilham como se fossem recém-fabricadas. A cada giro da luz, você nota algo impossível. As paredes do farol revelam janelas que não existem quando a luz passa. Por um instante, você vê salas inteiras dentro da torre, como se o farol fosse transparente apenas em fragmentos de tempo. Você caminha pela areia fria. O vento sopra, mas não deixa marcas no chão. Suas pegadas também desaparecem em segundos, engolidas pela praia como se ela tivesse vida própria. A cada passo, a sombra se comporta normalmente, obediente, alinhada. Mas você sente o peso do olhar dela, como um ator esperando a deixa no palco. Ao se aproximar da entrada, você percebe que a porta do farol não é de madeira, mas de vidro escuro. Seu reflexo aparece nítido, mas outra vez há diferenças sutis. O reflexo sorri quando você não está sorrindo, pisca quando você mantém os olhos fixos. Dessa vez o reflexo não hesita em falar. Aqui dentro, o tempo não sobe. Ele desce. A frase se desfaz como névoa, mas fica gravada na sua mente. Você toca o vidro, que se dissolve em líquido frio. Passar por ele é como mergulhar em um lago gelado, mas o corpo não se molha. Do outro lado, um hall circular se estende até onde a vista alcança. As escadas em espiral não sobem. Elas descem. O farol inteiro é, na verdade, uma torre subterrânea. Você começa a descer os degraus de ferro. O som dos passos ecoa, mas com atraso, como se viesse de alguns segundos no futuro. Quanto mais desce, mais a luz do topo se afasta,
até restar apenas o brilho estranho vindo das próprias paredes. Elas parecem vivas, pulsando em tons de verde e azul, como organismos bioluminescentes. No primeiro nível, você encontra uma sala circular com um mecanismo curioso no centro. Um pêndulo suspenso, mas não pelo teto. Ele flutua, oscilando por conta própria. No chão, círculos concêntricos estão gravados, cada um com símbolos diferentes. Alguns lembram letras antigas, outros equações incompletas. Quando o pêndulo passa sobre um símbolo, ele brilha, projetando imagens breves. Você vê a cidade de onde veio, mas em cada oscilação ela aparece diferente. Arranha-céus em chamas, ruas vazias ou até florestas no lugar dos prédios. São realidades alternativas, alinhadas em sequência. A ironia não escapa. Você procurava respostas para enigmas do tempo, mas parece ter caído direto em uma loja de universos paralelos em exposição. Faltava só uma placa com preços. Ao lado do pêndulo, um livro repousa em um pedestal de vidro. O título, em letras quase ilegíveis, se mexe conforme você tenta focar. Ele não mantém uma palavra fixa, mas sempre transmite a mesma ideia: cartografia do impossível. Você o abre. As páginas não contêm texto, apenas mapas. Mapas de cidades, mapas de desertos, mapas de lugares que parecem saídos de sonhos. Alguns são familiares. Você reconhece contornos da Terra, outros mostram planetas com 2 sóis, mares suspensos, cidades circulares. No rodapé de cada mapa, um relógio em miniatura aparece, marcando horas diferentes. E então você percebe: não são mapas de espaço, mas de tempo. Cada página mostra uma versão da realidade em um instante específico. Enquanto examina, uma anotação surge na borda da página, escrita como se alguém estivesse rabiscando em tempo real. Você não deve olhar para o mapa da sua própria linha. A tinta ainda escorre quando você fecha o livro rapidamente. Mais abaixo, a escada continua. Você desce mais um nível. Aqui, há janelas largas que se abrem para o nada. Literalmente nada. Não há paisagem, não há céu. Apenas um vazio branco que pulsa levemente. Uma das janelas revela algo diferente. Uma cena em movimento. Um homem solitário acende uma lanterna em um navio, cercado por neblina densa. Ele olha direto para você, como se também pudesse enxergar através do tempo. Um arrepio percorre sua espinha. Você se lembra de um caso estranho contado por navegadores antigos? Um farol que, em vez de guiar navios, sequestrava-os para dentro de sua própria luz. Muitos relatos falavam de embarcações que sumiam no horizonte e, décadas depois, eram vistas novamente, sem um arranhão, como se nunca tivessem envelhecido. Talvez esse seja o farol de onde vieram essas lendas. Sua sombra se move sozinha, aproximando-se da janela. Ela toca o vidro e, por um segundo, o homem do navio sorri. Não para você, para ela. Você sente a urgência crescer. Há mais níveis abaixo, e a sensação é de que, quanto mais fundo descer, mais próximas estarão as respostas. E também os riscos. Você segura o relógio no pulso. Ele agora marca 2 horas ao mesmo tempo, uma avançando, outra retrocedendo. A escada convida, como se estivesse viva, esperando que você desça ainda mais. O ar fica mais denso conforme você desce os degraus metálicos, como se cada passo mergulhasse em uma camada mais espessa de realidade. Não é só a escuridão que aumenta. Há uma pressão invisível, um peso quase líquido, comprimindo o peito. A cada volta da escada em espiral, você percebe que o espaço entre os degraus parece se alongar, como se a própria estrutura quisesse esticar o tempo. Chega a um novo patamar, onde uma porta estreita se abre sozinha. Você passa por ela e se depara com uma sala repleta de gavetas, dispostas como em um arquivo gigantesco. São gavetas de ferro, todas numeradas, algumas abertas, outras trancadas. No centro,
Há uma mesa comprida, iluminada por um foco de luz suave que não tem fonte visível. Você se aproxima e percebe que sobre a mesa repousam pequenos frascos de vidro, cada um contendo algo diferente. Uns têm líquidos coloridos que mudam de tonalidade conforme você pisca. Outros guardam pequenos fragmentos de papel, mas, ao tentar focar, percebe que os rabiscos desaparecem. O frasco mais curioso contém uma espécie de fumaça dourada que se move como se respirasse. Ao tocar o vidro, a fumaça se agita e projeta imagens no ar. Uma delas é familiar demais. Você, dormindo em sua própria cama, sussurrando palavras que não consegue reconhecer. É o seu sonho, roubado e armazenado ali. Você passa por outros frascos. Em um, há a visão de uma criança correndo em um campo florido que nunca existiu. Em outro, um homem velho sentado à beira de um rio congelado, assobiando uma canção que ninguém jamais ouvirá. Esses frascos guardam memórias oníricas de pessoas desconhecidas, talvez até de pessoas que nunca existiram nesta linha de realidade. A ironia é clara demais para ignorar. Enquanto muitos passam a vida tentando lembrar dos próprios sonhos, aqui, alguém os coleciona como figurinhas. Você abre uma gaveta. Dentro dela, encontra algo ainda mais estranho. Fitas magnéticas, iguais às de gravações antigas. Cada uma tem um rótulo com nomes e datas. Pega uma aleatoriamente. Sofia, 14 de março, 1952. Ao colocar a fita em um projetor próximo, a sala se transforma. O teto desaparece, dando lugar a um céu estrelado, e você assiste a um sonho alheio ganhar forma diante dos olhos. Sofia sonha que caminha por ruas vazias, onde todos os prédios são feitos de espelhos. Ela procura por alguém, mas cada vez que se aproxima de um reflexo, vê uma versão diferente de si mesma, criança, adulta, idosa. No fim, ela encontra apenas um vazio infinito. A cena some tão rápido quanto começou, e o rolo de fita se desintegra em poeira brilhante. No fundo da sala você encontra uma poltrona antiga. Ela parece convidativa, mas ao mesmo tempo perigosa. Preso ao braço da poltrona, há um pequeno dispositivo com botões e um visor. O visor mostra a frase: "Selecione o sonho que deseja visitar." Você hesita. O que aconteceria se alguém se deitasse naquela poltrona? Visitariam um sonho alheio? Ficariam presos nele? Antes que possa decidir, um barulho metálico ecoa. Uma das gavetas se abre sozinha, revelando um frasco trincado. De dentro dele escapa uma fumaça escura que se move com rapidez. Ela se espalha pelo ambiente, formando figuras distorcidas. Uma voz surge, mas não vem de lugar algum. Sonhos não podem ser aprisionados para sempre. A fumaça assume formas que lembram rostos. Alguns sorridentes, outros em agonia. Eles se dissolvem e voltam a se recompor. Você sente a sombra se agitar ao seu lado, como se estivesse fascinada por aquilo. Na parede oposta, um mural de símbolos aparece, gravado em baixo relevo. Entre eles, você reconhece alguns padrões semelhantes aos que viu no pêndulo do andar anterior. Mas agora há algo novo. Uma equação incompleta, deixada como enigma. Ela mistura letras gregas, números irracionais e formas geométricas. É como se fosse a fórmula de uma linguagem universal dos sonhos. A cada instante, a sala parece pulsar com uma energia estranha. Você entende de repente que este não é apenas um arquivo de sonhos, é um cruzamento de rotas oníricas. Cada frasco, cada fita, cada desenho é uma porta para um universo moldado pelo inconsciente. Você se aproxima novamente da mesa e percebe um frasco diferente dos outros. Ele não contém fumaça, líquido ou papel. Está vazio, mas dentro dele há um silêncio absoluto, como se tivesse aprisionado a ausência de som. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Colado na tampa do frasco, há um adesivo antigo, com letras já desbotadas. Você se inclina para ler. A frase é absurda, mas clara. Não abra antes de 2089.
É aí que você se dá conta. Esse arquivo não só guarda sonhos passados, mas também sonhos que ainda não aconteceram. A sombra toca um dos frascos e, por um instante, o vidro se enche de imagens em movimento. Você vê a si mesmo sentado em uma cadeira de madeira, escrevendo algo em um caderno. Mas há uma diferença crucial. Na cena, sua mão esquerda é a dominante, quando na vida real você escreve com a direita. Um arrepio percorre sua espinha. O que você acabou de presenciar é uma versão alternativa de você mesmo, sonhando. De repente, todas as gavetas se abrem ao mesmo tempo. Frascos se quebram, fitas se desfazem, fumaças douradas e escuras se entrelaçam no ar. É uma tempestade de sonhos roubados, cruzando-se, chocando-se, misturando realidades. No meio desse caos, você entende uma coisa. Quanto mais descer na torre, mais tênue ficará a linha entre o que é sonho, o que é memória e o que é realidade. A escada chama outra vez. Ela sempre chama. Você respira fundo, fecha os olhos e decide continuar a descida. A escada range, como se tivesse se cansado de sustentar séculos de passos invisíveis. Cada degrau parece mais pesado do que o anterior, como se a gravidade dobrasse suas regras. A luz se torna incerta. Ora brilha como o reflexo da lua na água, ora apaga-se em sombras profundas. Você sente que não está apenas descendo fisicamente. Algo no seu corpo, talvez até na sua consciência, está sendo estendido, espichado, estirado como um fio de cobre em excesso. Ao chegar ao próximo andar, encontra um salão enorme, circular, cercado por janelas que não mostram o mundo exterior. Cada janela revela uma paisagem diferente. Em uma, o deserto infinito com dunas que respiram. Em outra, uma floresta petrificada onde até o vento parece imóvel. Em mais uma, um oceano tempestuoso visto do fundo, com relâmpagos que iluminam a água como lanternas celestes. É como se fossem fragmentos de realidades paralelas, sincronizadas e exibidas como pinturas vivas. No centro da sala, há uma série de máquinas enferrujadas, algumas quebradas, outras ainda pulsando com luz intermitente. Estruturas metálicas lembram tanto relógios quanto órgãos vivos, misturando engrenagens, tubos de vidro e veias de cobre que se movem como serpentes lentas. Você se aproxima de uma das mesas. Sobre ela, repousa um dispositivo semelhante a uma ampulheta, mas sem areia. Em vez disso, dentro do vidro, há gotas de luz líquida que caem para cima. Quando você toca o vidro, a sensação é imediata. Uma memória perdida de infância surge com clareza absurda. O cheiro da primeira chuva que você presenciou, o frio da pedra sob seus pés, uma música que não sabia que lembrava. O objeto não mede o tempo. Ele o devolve. Do outro lado da sala, há cadeiras dispostas em semicírculo, cada uma conectada a capacetes com fios longos. Os capacetes brilham como se estivessem carregados, aguardando o próximo visitante. Uma placa metálica, enferrujada, pendurada acima delas, traz uma inscrição quase ilegível. Ajustes de percepção. Cuidado. Os minutos podem se tornar séculos. Sua sombra se aproxima de uma cadeira, curiosa. Você sente sua respiração acelerar, mas decide observar. A sombra toca o capacete e a máquina desperta com um zumbido grave. No visor, aparecem números que começam a girar em velocidade impossível. 00010 se torna 10 anos, depois 300 anos, depois algo que não é mais mensurável. Por um instante, a sombra congela. Seus movimentos se tornam lentos como a resina que escorre de uma árvore. Você sente que, para ela, um segundo se estendeu em milênios. Quando finalmente consegue se soltar, há algo diferente em sua forma. Ela parece mais espessa, como se tivesse envelhecido. Ao redor, você percebe mais objetos experimentais. Um relógio de bolso que gira os ponteiros para trás e faz com que as velas da sala recuem
voltando a ficar inteiras. Uma caixa de vidro contendo um coração que bate em intervalos absurdamente longos, um compasso a cada 5 minutos, mas ainda vivo. Um espelho onde seu reflexo não imita o presente, mas o futuro próximo. Um segundo antes de você realmente se mover. Você caminha até outro dispositivo curioso, um disco metálico suspenso por correntes girando devagar. Sobre ele, há símbolos em círculos concêntricos. Ao tocar, você sente o chão desaparecer por um instante. Está em outro lugar. Uma rua antiga. Pessoas passando, carruagens, o cheiro de carvão queimando. Você piscou e está de volta à sala. Não foram nem 2 segundos, mas foi suficiente para perceber. O disco é uma ponte para épocas distintas. Entre as máquinas, encontra-se um diário. As páginas estão amareladas, mas ainda legíveis. Um trecho chama sua atenção. Não há como deter o tempo, mas há como dobrá-lo. Aqui aprendemos que cada mente possui um relógio próprio. Manipular esse relógio é tocar o nervo central da realidade. Mas cuidado! Aqueles que passaram mais de 1 hora nos dispositivos voltaram com olhares vazios, como se tivessem vivido 1000 vidas em minutos. O som de um estalo ecoa. Uma das janelas começa a rachar. Não vidro comum, mas sim a paisagem que ela mostrava. O oceano se rompe, e gotas d'água começam a atravessar para dentro da sala, pingando no chão. As máquinas estremecem, chiando em desespero, como se o colapso de um tempo estivesse interferindo nos outros. Sua sombra se agita, apontando para uma escada no canto, quase invisível atrás de um maquinário. Você entende, é hora de sair dali antes que aquela sala se torne um labirinto de tempos fragmentados. Você respira fundo, encara uma última vez os relógios que não medem horas, mas destinos, e continua a descida. O ar da escada parece mais denso agora, como se cada degrau fosse mergulhado em um líquido invisível. A cada passo, o som dos seus movimentos ecoa não apenas acima ou abaixo, mas em todas as direções, como se a torre inteira fosse um tambor. Sua sombra se move em silêncio, mas você percebe algo estranho. Ela já não acompanha seu ritmo com perfeição. Em certos instantes, ela se adianta, como se tivesse pressa em descobrir algo antes de você. O próximo andar se abre como um templo. As paredes não são de pedra, nem de madeira, mas de símbolos incandescentes que flutuam no ar, mudando de cor conforme você respira. Há um altar no centro, circular, e ao redor dele, dezenas de espirais gravadas no chão, cada uma conectada a um ponto da sala. Você se aproxima e sente que não está apenas caminhando sobre desenhos. É como se estivesse caminhando sobre equações vivas, fórmulas que respiram. Os símbolos lembram tanto alfabetos antigos quanto circuitos modernos, como se o Criador tivesse unido magia e ciência numa única linguagem. Na parede flutuam caracteres que piscam lentamente. Alguns lembram runas vikings, outros têm a delicadeza do sânscrito, e há ainda traços que parecem saídos de diagramas de física quântica. Você não consegue lê-los, mas estranhamente entende. Eles falam sobre portas, sobre chaves que não são físicas, mas mentais. A sombra aponta para o altar. Sobre ele, repousa uma máscara de pedra clara, sem olhos, apenas a forma de um rosto sereno. A superfície está coberta de fissuras delicadas, como se tivesse sido usada milhares de vezes. Quando você estende a mão, sente que a máscara pulsa, quase como se tivesse um coração próprio. Você decide tocar. O contato é frio, mas um frio que não paralisa, e sim desperta. O chão treme suavemente, e as espirais no piso começam a brilhar em sequência, como se o espaço inteiro estivesse ligando um circuito gigantesco. De repente, você não está mais apenas no templo. Sua mente é arremessada para dentro de um espaço onde passado, presente e futuro se entrelaçam como fios coloridos. Você vê flashes.
Uma figura antiga desenhando esses símbolos em uma caverna, guiado por algo que não conseguia nomear. Monges em silêncio, repetindo gestos circulares diante de círculos idênticos a estes. Cientistas em laboratórios ocultos, copiando as formas para diagramas de experimentos secretos. De volta à sala, sua sombra parece fascinada. Ela toca um dos círculos no chão e, por um instante, você vê outra versão de si mesmo refletida no ar. Não exatamente igual, mas mais velho, com olhos cansados e uma expressão que mistura sabedoria e tristeza. Ele olha para você como quem quer avisar algo, mas o reflexo se desfaz antes de qualquer palavra. Você percebe que o ritual dos símbolos é mais do que linguagem. É uma ponte. Cada espiral é uma coordenada, não de espaço, mas de realidade. A combinação correta pode abrir passagens para universos paralelos, mas há um aviso gravado nas paredes, repetido em várias línguas. Não atravesse sem deixar uma âncora. Sem âncora, você pode esquecer de voltar. Essa ideia o persegue. O que seria uma âncora em termos de realidade? Um objeto? Uma memória? Talvez a própria sombra? Enquanto reflete, você nota um detalhe curioso. No teto, entre os símbolos, há desenhos sutis de gatos. Eles estão esculpidos de forma quase irônica, como se o artista tivesse se permitido uma brincadeira em meio ao enigma. Todos os gatos olham para direções diferentes, exceto um, que encara diretamente você. Por um instante, você tem a impressão de que ele pisca. A sombra aponta novamente para a máscara no altar. Você hesita, mas coloca-a sobre o rosto. A sensação é imediata. Sua respiração ecoa dentro da pedra, profunda, como se estivesse em outro corpo. De repente, você consegue ler os símbolos ao redor. Eles falam de equilíbrio, de espelhos, de escolhas que moldam não apenas você, mas mundos inteiros. Um dos círculos no chão começa a brilhar mais intensamente, como se estivesse esperando que você desse um passo. A sombra já se posiciona diante dele, ansiosa, os contornos tremendo como labaredas. Você sente o chamado. Atravessar ou não atravessar. Você sabe que ainda há mais andares, mais segredos abaixo, mas também entende que cada círculo pode levar a descobertas que jamais voltariam a se repetir. A torre não é apenas uma construção. É um mapa, um enigma quântico feito de símbolos, rituais e escolhas. Você respira fundo, sente a máscara se moldar ao seu rosto como uma segunda pele e prepara-se para dar o próximo passo. Você desce mais alguns degraus e a máscara ainda repousa em sua face, embora agora pareça ter se adaptado, quase transparente ao toque. É como se o objeto tivesse decidido que você é um portador aceitável, permitindo que sua visão se expanda em pequenos lampejos. Por vezes, você enxerga o corredor à sua frente, e por vezes enxerga um lugar que parece sobreposto, como se duas realidades dividissem o mesmo espaço. O andar seguinte não se revela de imediato. Primeiro, você sente o cheiro, poeira antiga, misturada a algo metálico, como ferro oxidado. Então, uma porta pesada surge diante de você. Não há maçaneta, apenas uma placa gravada com um símbolo que lembra um olho envolto em espirais. Você toca, e o olho se abre como se fosse feito de carne viva, revelando o interior. Lá dentro, há estantes intermináveis. Não parecem construídas de madeira ou aço, mas de algo translúcido, quase como vidro líquido pulsando suavemente. Cada prateleira guarda arquivos, não livros, nem pergaminhos, mas caixas de pedra, algumas seladas com lacres dourados. Você se aproxima de uma das caixas. Ao tocá-la, ela abre sozinha, revelando algo que não é papel nem metal. O conteúdo parece mais com luz solidificada, moldada em forma de pequenos discos. Quando você toca um, imagens inundam sua mente. Um campo aberto,
Um homem vestido com túnicas negras erguendo um astrolábio antigo para o céu, e um grupo ao redor dele murmurando em línguas que misturam latim e algo mais primitivo. A visão desaparece e o disco retorna ao repouso. Você percebe, então, este andar é um arquivo de memórias. Mas não apenas memórias pessoais. São lembranças coletivas, experiências de mundos paralelos, armazenadas como se fossem documentos de uma biblioteca universal. Sua sombra se move inquieta, como se soubesse exatamente o que procurar. Ela guia você até uma prateleira mais afastada, onde o lacre é diferente. Em vez de ouro, é feito de chumbo, pesado, quase hostil. A caixa que descansa ali parece rejeitar sua presença, e mesmo antes de tocá-la, você sente um arrepio percorrer a espinha. Ainda assim, você abre. Dentro, não há discos luminosos, mas um manuscrito. A capa é de couro escuro, e gravada nela há uma frase em grego antigo. O que é esquecido retorna quando a âncora falha. Você folheia as páginas. O texto fala de viajantes que atravessaram universos paralelos e nunca voltaram, porque não deixaram âncoras para se lembrar de quem eram. Mas há um detalhe perturbador. Alguns nomes estão rabiscados nas margens, e um deles é o seu. Não seu nome completo, não escrito como você o conhece, mas uma versão distorcida dele. O suficiente para fazer você sentir que foi observado por este livro muito antes de encontrá-lo. Você sente a máscara pulsar em sua pele, como se reagisse à descoberta. A sombra se inclina e toca o manuscrito, e por um instante, uma frase aparece que antes não estava ali. A âncora é a memória que você não ousa abandonar. Você tenta entender. Seria um objeto pessoal? Uma lembrança? Um detalhe banal da sua vida? Você começa a pensar em cheiros, músicas, vozes que o marcaram. Talvez seja isso que o manterá inteiro se atravessar os círculos da sala anterior. Enquanto reflete, algo se move no fundo da sala. Você percebe que não está só. Entre as estantes, figuras surgem lentamente, feitas de sombra compacta, mas diferentes da sua companheira. Elas não têm forma definida, e seus rostos são como manchas de tinta escorrendo. Aproximam-se em silêncio, mas cada passo delas faz ecoar como o virar de uma página. Você sente que esses guardiões não querem mal, mas também não permitem que qualquer um simplesmente leve as informações. Para sair dali com o manuscrito, ou com algum disco de memória, é preciso oferecer algo em troca. E aqui, a ironia surge quase sozinha. Você percebe que, em uma biblioteca universal, o preço de levar uma lembrança pode ser entregar uma das suas. Mas qual delas você ofereceria? A primeira vez que provou algo doce? O rosto de alguém que amou? Uma cicatriz que carrega como prova de superação? O simples ato de escolher já é aterrador. Sua sombra parece oferecer-se, mas você sabe que se abrir mão dela, não restará ninguém para guiá-lo pela torre. Os guardiões se aproximam mais, e suas formas oscilam como fumaça prestes a se apagar. Você entende que o momento da escolha é agora. Você segura o manuscrito contra o peito e, no fundo, sente que já começou a esquecer algo. Mas o quê? Um detalhe escapou da sua mente sem que você se desse conta. A troca foi feita. E não há como desfazer. As figuras se dissolvem lentamente, permitindo sua saída. Você olha para trás uma última vez, e as estantes parecem mais altas, mais distantes, como se a sala tivesse recuado no tempo. O portal em forma de olho se fecha atrás de você com um suspiro abafado. Você continua a descer a torre, mas uma sensação incômoda o acompanha. Algo precioso foi perdido. Você só não consegue lembrar exatamente o que. O corredor à frente é mais estreito, quase claustrofóbico. As paredes parecem ter sido polidas, mas não por mãos humanas. É como se fossem moldadas por um rio invisível que as deixou lisas, com leves ondulações que refletem a luz suave que emana da máscara em seu rosto.
A cada passo, você sente como se o espaço respirasse junto de você, expandindo-se levemente ao inspirar e retraindo-se ao expirar. Ao final do caminho, uma porta de ferro trabalhada se ergue. Diferente das anteriores, esta não possui símbolos ou lacres, apenas um enorme espelho cravado em seu centro, do chão até o topo. Ao se aproximar, você percebe que não vê seu reflexo. Em vez disso, o vidro mostra uma versão de você que não existe. Roupas diferentes, postura mais rígida, olhar frio, como se aquela fosse uma versão sua de outro universo. Quando você ergue a mão para tocar o espelho, a imagem do outro você faz o mesmo, mas em um pequeno atraso, como se houvesse uma hesitação deliberada. Ao encostar os dedos na superfície, o espelho pulsa como água, e o reflexo sorri de forma enviesada. O sorriso não é seu. Então, o vidro se parte em 1000 fragmentos, que não caem, mas flutuam ao redor de você, formando um círculo. Em cada pedaço há uma imagem diferente, não apenas versões suas, mas também caminhos possíveis. Você caminhando por uma cidade futurista, você perdido em uma floresta primitiva, você sentado diante de um tribunal em que os juízes não têm rosto. Você percebe, este não é um espelho comum, mas um espelho vivo, que mostra destinos possíveis. A sombra ao seu lado observa em silêncio, mas sua forma oscila, como se estivesse inquieta. Talvez ela veja mais do que você. Talvez ela se reconheça entre os fragmentos. No centro do círculo, um fragmento maior começa a brilhar mais forte. Nele, você se vê segurando um objeto que reconhece imediatamente, aquele manuscrito do andar anterior. Só que na imagem, o livro está em chamas, e você não parece preocupado, apenas observa o fogo consumir as páginas com um semblante resignado. Uma voz ecoa pelo espaço, suave como seda, mas cortante como lâmina. O reflexo não mostra o que você deseja, mostra o que teme e o que inevitavelmente encontrará. Você olha em volta, tentando identificar de onde vem a voz, mas não há corpo. É o próprio espelho que fala. As imagens nos fragmentos começam a girar lentamente ao seu redor, como planetas orbitando um sol invisível. Você entende que precisa escolher um deles, não para possuí-lo, mas para reconhecê-lo. A escolha determinará não apenas o que verá no próximo andar, mas também o que deixará para trás. E aqui surge um detalhe excêntrico, quase irônico. Entre reflexos de destinos grandiosos e sombrios, um deles mostra você parado em uma cozinha qualquer, discutindo com um forno que não acende. Um destino banal, quase ridículo, mas tão vívido quanto os outros. A presença desse fragmento só reforça o quão imprevisível o espelho é. Como se dissesse que os universos paralelos não se importam com grandezas, apenas com possibilidades. Você estende a mão. Ao tocar um dos fragmentos, sente a superfície líquida absorver sua energia, e então o reflexo se funde ao seu corpo. Os outros pedaços caem como cinzas, dissolvendo-se no ar. O espelho recompõe-se lentamente na porta, agora mostrando apenas uma coisa: um corredor em espiral descendo para as profundezas. O caminho está aberto, mas você sabe que algo mudou dentro de si. Aquela escolha, por mais simples que parecesse, foi registrada pelo espelho. Antes de atravessar, você lança um último olhar ao vidro. Por um instante, vê de novo sua versão alternativa, aquela que sorriu de maneira estranha. Ela ainda está lá, observando, e ao ver você pronto para seguir, sussurra em silêncio: "Nos encontraremos." A porta se abre com um estalo suave e você passa. O ar do próximo andar é frio, mas não o frio da pedra úmida ou da noite gélida. É um frio seco, cortante, quase como se tivesse atravessado para fora da torre e estivesse suspenso no espaço. Você desce mais um lance de escadas e a sensação de gravidade começa a vacilar. Cada passo parece mais leve, como se você fosse capaz de flutuar a qualquer momento. O manuscrito pulsa contra o seu peito, lembrando-o de que a âncora ainda existe.
mas você não sabe até quando poderá segurá-la intacta. E no fundo da mente, algo sussurra. O encontro com o reflexo não é apenas uma visão futura. É um aviso de que nem todos os destinos estão sob seu controle. As escadas terminam em um arco de pedra circular, incrustado com pequenos cristais que brilham em tons de azul e violeta. Quando você atravessa o arco, a sensação é de que deixou para trás os limites da torre e entrou em algo muito maior. À sua frente se abre um espaço vasto, um observatório astral suspenso no vazio. O chão é feito de vidro translúcido que parece fino demais para suportar o peso do seu corpo, mas ainda assim, você pisa e ele o sustenta como se fosse mais firme que rocha. Sob seus pés, estrelas brilham em silêncio, como se estivesse caminhando sobre o próprio céu noturno. No centro do observatório, um mecanismo colossal gira lentamente. É um horológio astral, formado por engrenagens douradas, esferas suspensas e anéis concêntricos que se movem em perfeita harmonia. Cada esfera representa um corpo celeste, alguns familiares, como planetas e luas, outros estranhos, que você nunca viu em qualquer mapa do universo conhecido. Você percebe que os movimentos não são apenas mecânicos. Quando uma esfera gira, uma onda de energia atravessa o espaço ao redor, como se fosse capaz de alterar o próprio tecido da realidade. A sombra, ao seu lado, se mantém imóvel, quase reverente. É a primeira vez que você sente algo como respeito vindo dela. No ar, flutuam páginas dispersas, como se fossem pedaços do manuscrito arrancados e soltos no vazio. Algumas estão em línguas desconhecidas, outras em símbolos que se reconfiguram diante de seus olhos, como se esperassem que você fosse capaz de decifrá-los. De repente, uma das esferas no mecanismo começa a brilhar mais intensamente. Ela não representa um planeta, mas um lugar específico, o grande alinhamento de Malta, onde templos megalíticos foram erguidos com pedras tão grandes que mesmo as explicações mais racionais ainda falham em convencer. Você se recorda de histórias que dizem que, em certos dias, a luz do sol atravessa corredores estreitos e ilumina apenas um ponto secreto do altar, como se marcasse uma chave entre mundos. Aqui, no observatório, o mesmo fenômeno ocorre diante de você. Uma luz dourada atravessa o vazio e se alinha com uma das páginas flutuantes, iluminando-a como se fosse a peça central de um quebra-cabeça. Você se aproxima. Ao tocar a página, ela se cola à palma da sua mão e começa a pulsar em sincronia com o horológio. Nesse momento, você sente algo se abrir em sua mente. Uma compreensão de que o observatório não mostra apenas estrelas ou templos, mas as conexões ocultas entre eles. Como se os antigos construtores já soubessem da existência de portais e tivessem deixado pistas cravadas em pedra para quem ousasse decifrá-las. Enquanto absorve isso, um som metálico ressoa. Um dos anéis do mecanismo para de girar. O equilíbrio do observatório é quebrado. As esferas vibram em descompasso e uma energia densa preenche o espaço. O vidro sob seus pés começa a tremer. Você olha para baixo e vê não apenas estrelas, mas reflexos seus, centenas, milhares de versões diferentes de si mesmo, todas caminhando sobre outros observatórios, em outras torres, em universos paralelos. Algumas versões se perdem no vazio, outras correm em direção a portais que se fecham. Uma delas olha diretamente para você e a sensação é esmagadora. Ela sabe que você está aqui, assim como você sabe dela. Com esforço, você volta os olhos ao mecanismo. É como se o observatório pedisse algo de você. Alinhar o anel novamente, restaurar a ordem, antes que o caos se espalhe. Você coloca a página iluminada no centro do horológio. Ao fazer isso, a estrutura inteira responde. As engrenagens giram mais rápido, os anéis se alinham, e um som grave ecoa pelo espaço, como o coração de uma criatura colossal. Por um instante, tudo fica suspenso,
Então, a energia se estabiliza e o observatório revela algo novo: um mapa. Não um mapa físico, mas uma projeção de caminhos possíveis, linhas de luz que conectam templos, túneis subterrâneos, monólitos esquecidos e até fenômenos naturais. Tudo converge para um único ponto: a espiral infinita da torre em que você está. O ar fica mais frio e uma sensação estranha percorre sua espinha. Porque no centro do mapa, em letras que não pertencem a nenhum alfabeto humano, aparece uma inscrição clara, quase debochada: Você já esteve aqui antes. A sombra ao seu lado treme, como se estivesse dividida entre rir e gritar. Você, por sua vez, sente um frio seco percorrer a nuca. Não sabe se a frase é uma revelação ou uma armadilha. O observatório começa a escurecer lentamente. As esferas diminuem o brilho, o vidro sob seus pés se apaga, e o único caminho visível é uma porta suspensa no nada, aguardando. Antes de segui-lo, você lança um último olhar ao Horologium. Por um instante, acredita ver uma mão invisível mover uma das engrenagens. Não era você, nem sua sombra. E a impressão incômoda permanece. Alguém está observando cada passo, esperando pelo momento certo para intervir. Você respira fundo e atravessa a porta. Atrás de você, o som das engrenagens continua, suave, como um relógio marcando não o tempo, mas os universos que ainda restam. A porta que você atravessa não se abre em uma sala comum. Em vez disso, leva a um corredor estreito, feito de estantes de madeira escura que parecem infinitas. O ar aqui tem cheiro de poeira antiga e papel adormecido. Cada passo ecoa como se estivesse pisando sobre páginas. O corredor se abre em um salão imenso, uma biblioteca suspensa fora de qualquer lógica arquitetônica. Prateleiras flutuam em diferentes níveis, algumas girando lentamente no ar, outras fixadas em ângulos impossíveis, como se ignorassem a gravidade. Os livros parecem vivos. Alguns murmuram baixinho, outros brilham em cores suaves, e há os que tremem, como se tentassem se libertar das prateleiras. No centro da biblioteca há uma mesa circular. Nela repousa um livro que se destaca de todos os outros. Sua capa é feita de couro negro, mas nele não há título, apenas um símbolo em relevo. Um espiral que lembra a própria torre em que você está preso. Você se aproxima e percebe que o livro pulsa, como se tivesse um coração. Ao tocá-lo, o silêncio da biblioteca é rompido por um sussurro coletivo. As estantes, todas ao mesmo tempo, começam a liberar vozes, como se cada livro resolvesse contar sua história de uma só vez. O som é ensurdecedor, mas há algo ainda mais perturbador. Muitas dessas vozes chamam por você pelo nome, com entonações diferentes, como se viessem de versões alternativas suas. A sombra ao seu lado se mantém imóvel, mas você percebe que ela tenta evitar olhar para o livro da mesa. É a primeira vez que a sente hesitante, quase assustada. Quando abre o volume, descobre que as páginas não contêm palavras, mas reflexos. São janelas para outros mundos, outros tempos, outras histórias. Uma página mostra o interior da grande biblioteca de Alexandria, não em ruínas, mas intacta, iluminada por tochas, com escribas registrando segredos que jamais chegaram ao nosso tempo. Outra revela os subterrâneos de Rennes-le-Château, onde símbolos gravados nas paredes brilham em azul profundo, como circuitos ancestrais. Cada virar de página é uma viagem. Você vê as linhas de Nazca, não como figuras no chão, mas como fios de luz conectando algo que flutua acima. Vê Stonehenge, só que cada pedra pulsa como se fosse parte de uma máquina antiga. Vê o Lago Vostok, enterrado sob o gelo da Antártida, onde uma criatura invisível desliza em silêncio, mais velha que qualquer lenda. No entanto, uma das páginas não mostra nada. Apenas um espaço em branco, como se fosse reservado. Aos poucos você percebe que essa página não está vazia.
Ela reflete o que acontece aqui, neste exato momento. O branco começa a se preencher com sua própria imagem. Você, diante da mesa, abrindo o livro, sendo observado por páginas que não deveriam existir. Você sente um arrepio na nuca. Porque não é apenas sua imagem ali. Atrás de você, no reflexo, vê algo se movendo entre as prateleiras. Você se vira. Nada. Mas o reflexo insiste. Uma figura encapuzada, diferente da sombra que o acompanha, se aproxima cada vez mais, página após página. De repente, todas as vozes cessam. A biblioteca inteira mergulha em silêncio absoluto. Até mesmo os livros que antes tremiam param. A atmosfera é densa, como se o próprio espaço estivesse prendendo a respiração. A figura encapuzada surge a poucos passos da mesa. Você não consegue ver seu rosto, apenas um vazio escuro sob o capuz. Ela estende a mão e toca o livro. Ao fazer isso, a biblioteca se expande, não em espaço, mas em profundidade. É como se milhares de novas estantes se abrissem em todas as direções, revelando volumes que jamais deveriam estar ali. Você lê alguns títulos ao acaso. A História do Futuro que Nunca Será. Manual de Portais Interditos. O livro que se reescreve a si mesmo. Um, em especial, chama sua atenção. O Enigma Quântico dos Universos Paralelos. O título é o mesmo da jornada que você vive. E ao abrir a capa, percebe algo assustador. Cada página descreve os passos que você deu até aqui. Cada decisão, cada detalhe, desde a sala inicial até o observatório astral. Está tudo escrito, como se sua vida fosse apenas mais uma narrativa registrada entre milhares. A sombra, que permanecia silenciosa, finalmente fala. Sua voz soa como um eco distante. Não olhe para o fim desse livro. Mas é impossível resistir. Seus olhos escorrem até as últimas páginas. Lá, o texto termina abruptamente em branco, exatamente no ponto onde você está agora. Você percebe. A história ainda está sendo escrita. E você não tem certeza se é o autor, o leitor ou apenas o personagem. O encapuzado desaparece sem deixar vestígios. Apenas o livro permanece aberto, sua página em branco pulsando, convidando você a escolher o próximo movimento. A biblioteca começa a girar lentamente, como se fosse sugá-lo para dentro de suas estantes. A sombra toca seu ombro e murmura quase com ironia. Parece que a parte mais difícil não é decifrar o mistério, mas aceitar que você nunca esteve no controle. A página em branco brilha, transformando-se em um portal de luz líquida. Ele não mostra outro lugar, mas algo mais inquietante. A última chave da torre, que você ainda não encontrou. Você respira fundo. O portal aguarda. Você hesita diante do portal que pulsa na página aberta. A luz escorre pelas bordas do livro como tinta líquida, espalhando-se pelo chão da biblioteca. Cada gota parece se transformar em símbolos que giram e desaparecem no ar, como se a realidade fosse escrita e apagada ao mesmo tempo. A sombra o observa em silêncio. Pela primeira vez, você sente que ela está à beira de se desfazer. Suas bordas tremem, como se fosse apenas uma imagem projetada por essa luz incômoda. Ela não fala nada, mas sua presença é diferente. Não mais um guia, e sim algo que espera para ver se você ousa atravessar. Você respira fundo e toca a página. Imediatamente, o chão desaparece. A biblioteca se dissolve em milhares de fragmentos de palavras e estantes flutuantes. Tudo ao redor vira poeira de papel e luz. E então, você cai. O impacto não acontece. Você se vê suspenso em um espaço imenso, onde não há cima nem baixo, apenas corredores de energia entrelaçados, lembrando os filamentos de uma rede neural. As conexões brilham como constelações, mas ao olhar de perto, percebe que não são estrelas, são memórias. Algumas suas, outras de vidas que não reconhece, mas que de algum modo sente como suas. No centro desse vazio, há uma estrutura gigantesca,
É a própria torre, mas vista de fora. Só que aqui ela não parece feita de pedra, mas de luz dobrada sobre si mesma, como se fosse o coração de um mecanismo cósmico. Portas e janelas giram em direções impossíveis, revelando universos diferentes em cada abertura. Em uma janela, você vê a cidade em que nasceu. Em outra, um mundo coberto por oceanos sem fim. Em outra ainda, um lugar onde a lua nunca se põe. Ao se aproximar, você percebe que há algo sustentando a torre, um núcleo. Ele pulsa como um cristal translúcido, e dentro dele há uma chave dourada, a última que falta. Mas alcançar o núcleo não é simples. Ao redor dele, figuras translúcidas surgem, cada uma refletindo versões de você mesmo. Algumas mais jovens, outras envelhecidas, algumas carregando cicatrizes de escolhas diferentes. Todas olham para você com intensidade, como se pedissem algo. Uma delas fala, sua voz ecoando em todas as direções. Cada escolha abre uma porta, mas também fecha outra. Você não pode carregar todas as versões de si mesmo. Qual delas ficará para trás? Você sente o peso da pergunta. É como se tivesse que escolher qual reflexo renunciar para conquistar a chave. O silêncio do espaço aumenta, forçando você a refletir. Com as mãos trêmulas, você toca um dos reflexos. Não sabe explicar por quê, mas parece o mais necessário. Quando faz isso, os outros começam a se desfazer como vidro quebrando em silêncio. Um vento frio corta o espaço vazio, levando embora as versões que não serão. A sombra reaparece ao seu lado, firme novamente. Curioso, não? Ela sussurra, com aquele toque de ironia familiar. Você sempre achou que buscava respostas sobre os universos, mas tudo o que encontrou foi você mesmo. O núcleo se abre como uma flor de cristal, revelando a chave dourada. Você a segura e percebe que ela não é de metal, mas feita de energia condensada, vibrando entre os dedos como se fosse viva. Ao mesmo tempo, a torre inteira estremece, como se tivesse esperado esse momento desde sempre. Você sabe o que deve fazer. Inserir a chave em sua última fechadura. Uma porta surge diante de você, feita de escuridão pura, tão densa que parece sugar a luz ao redor. O símbolo da espiral está gravado nela, o mesmo que estava no livro. Com um último olhar para a sombra, que apenas dá um sorriso discreto, quase humano, quase cúmplice, você gira a chave. A porta se abre. Do outro lado não há escuridão, nem luz, mas algo indescritível. Um espaço de silêncio absoluto, um lugar onde o tempo não existe. É ali que a torre guarda o seu segredo final, o coração dos universos paralelos. Você dá o passo. Você entra pela porta e o mundo muda de novo. Não há paredes, nem teto, nem chão. Tudo se dissolve em uma vastidão translúcida, como se você estivesse caminhando dentro de um oceano feito de luz. Mas não é água que envolve seu corpo. É memória, é tempo. É aquilo que une todas as coisas invisíveis. À sua frente, a torre já não se ergue. Ela se desfaz lentamente, mostrando que nunca foi apenas um lugar físico, mas um mapa vivo de escolhas e caminhos. Cada corredor, cada escada, cada sala enigmática que você percorreu não passava de uma tradução simbólica daquilo que já existia dentro de você e daquilo que existe em todos os mundos. No centro desse espaço, uma esfera gigantesca flutua, feita de pura energia quântica. Dentro dela, você vê incontáveis universos refletidos, alguns familiares, outros impossíveis, todos conectados por finíssimos fios dourados que brilham e se apagam como respirações. A sombra permanece ao seu lado, mas agora ela não é mais só uma forma escura. Aos poucos, sua silhueta se ilumina, revelando que não era uma entidade separada. Era apenas você, uma parte esquecida, moldada pelos medos, pelos desejos e pelas histórias que você mesmo carrega. A torre não guarda respostas, diz a sombra,
em sua voz que agora soa igual à sua. Ela apenas mostra o que você já sabe, mas teme admitir. Não existe apenas um destino, nem apenas uma versão. Você é o ponto onde todos se encontram. Com um gesto suave, a sombra toca a esfera. As imagens dentro dela se expandem, inundando tudo ao redor. Você vê Napoleão desaparecendo no exílio sem deixar rastro. Vê o Triângulo das Bermudas engolindo navios que reaparecem em séculos diferentes. Vê os manuscritos do Mar Morto sendo escritos por mãos que parecem ter vindo do futuro. Todos os mistérios que sempre pareceram insolúveis não são enigmas isolados, mas ecos de universos paralelos que se tocam em instantes breves e quase imperceptíveis. Você sente o peso e a leveza dessa revelação. A torre, a esfera, os reflexos de você mesmo, tudo começa a se dissolver em ondas suaves de energia. E antes que desapareça por completo, a sombra, ou melhor, você mesmo, sussurra uma última vez. Alguns segredos não existem para serem desvendados, mas para serem vividos. O espaço se torna branco. Você fecha os olhos, e quando os abre novamente, está de volta ao quarto escuro, deitado, ouvindo apenas o som da sua respiração. Nenhum portal, nenhuma chave, nenhum reflexo. Mas algo mudou. A sensação de que cada escolha sua ainda ecoa em milhões de mundos invisíveis e que a torre, de algum modo, ainda existe. Silenciosa, paciente, à espera da próxima vez em que você ousar abrir suas portas. Agora que a jornada chegou ao fim, o ritmo desacelera. A torre se afasta como um sonho que já começa a se dissolver na memória, deixando apenas ecos suaves. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair com tranquilidade, como se cada respiração fosse um fio de luz que costura calma em seu corpo. Não há mais pressa, não há mais enigmas a resolver. A escuridão que antes parecia cheia de perguntas, agora se revela acolhedora, como um cobertor macio estendido sobre você. Imagine-se deitado sob um céu noturno infinito, onde as estrelas piscam lentamente, cada uma como um sussurro distante, lembrando que o universo é vasto demais para ser temido. Os portais, as chaves e os reflexos já não exigem escolhas. Eles se transformam em histórias guardadas, prontas para serem revisitadas quando o silêncio permitir. Você não precisa compreender tudo agora. Basta deixar que a serenidade se instale, como uma maré calma que cobre cada pensamento agitado, suavizando até os cantos mais escondidos da mente. Sinta o corpo afundar no descanso. As mãos relaxam, os ombros se soltam, e até a respiração se torna mais leve. Nada mais exige a sua atenção, apenas o instante presente, que se abre diante de você como uma janela tranquila. Se por acaso a torre reaparecer em sonhos, ela não virá como ameaça, mas como um lembrete silencioso de que você já caminhou por seus corredores e encontrou paz em meio ao mistério. Agora, entregue-se ao sono. Deixe que ele leve você suavemente, como uma corrente lenta que conduz até um mar sereno, onde não há medo nem pressa. Apenas o descanso profundo, seguro e reparador. Fim do script. Bons sonhos.